político, muito se fala da propaganda eleitoral. Propaganda de rádio, propaganda de TV, santinhos, carro de som, enfim, propaganda em geral. E esse é o tema do quadro Vote Certo do Rotary Club nessa semana. E a minha primeira pergunta para o coordenador do quadro é sobre quando começa a campanha eleitoral. Emerson Boritza já está aqui com a gente, vai estar respondendo e tirando também as nossas dúvidas sobre os prazos e o que pode e o que não pode nesse ano de 2016. Boa tarde, Gislaine. Boa tarde ao telespectador do quadro Vote Certo. Prazer estar de volta aqui para fazer mais um bate-bola aí com esse ano de eleições muito importante. Essa é a mensagem que o nosso projeto Vote Certo lá do Rotary Club quer passar para o nosso eleitorado. Como você já adiantou, esse ano nós temos uma característica diferenciada dos anos anteriores, encurtou o período de campanha eleitoral, em regra, em tese, em teoria, para diminuir um pouco a questão financeira, né, que envolve as grandes campanhas eleitorais. Esse ano, 2016, o início da campanha propriamente dita, aquela oficial, se inicia dia 16 de agosto. A gente vive um período ainda de saindo das convenções, os partidos têm até o dia 15 de agosto para registrar suas candidaturas, ou seja, a partir do dia 16 de agosto está liberado o prazo, o período para as campanhas dos candidatos. É bom destacar que, por exemplo, a campanha para candidato a prefeito, e isso é muito importante. Nós temos aqui em Rolim de Moura um caso típico dessa última eleição, em que o prefeito ganhou, mas não terminou o mandato. Então, as regras gerais para esse tipo de campanha é que na propaganda, além do prefeito, esteja em destaque também o nome do vice-prefeito. Então, a gente já deixa, é uma dica que o quadro deixa para você. Identifique, vai ser uma letra menor, o limite ali é de 30% do nome do candidato a prefeito, mas identifique o vice-prefeito, leia sobre ele, pesquise sobre ele, porque você não está votando só no prefeito. Pode ser que no dia seguinte, à posse do prefeito eleito, ele não consiga mais ser o prefeito da cidade e o vice-prefeito que foi eleito com ele assuma a prefeitura de Rolim de Moura. Então você precisa ficar ligado para não eleger um vice-prefeito que no futuro será o nosso prefeito de Rolim de Moura, sem que você gostasse que ele fosse o seu representante. Ótimo. Quanto às propagandas de alto-falante, carro de som, também tem um prazo para começar? Tudo tem prazo. A partir do dia 16 do 8, essas propagandas gerais já estão autorizadas. A propaganda de rádio e TV ainda não, mas esse tipo de propaganda de alto-falante já está autorizado. Contudo, tem as limitações, limitação de horário e limitação de espaço. A limitação de horário estabelecida pela legislação é das 8 horas da manhã às 22 horas da noite. Quanto à limitação de espaço, até para que não provoque nenhum tipo de distúrbio ou de prejuízo para a comunidade de modo geral, perto das repartições públicas, cerca de 200 metros, o limite é 200 metros, repartições públicas, escolas, hospitais, bibliotecas públicas de modo geral, é proibido qualquer tipo de manifestação com alto-falantes. Até porque você vai comprometer o bom andamento do trabalho, no caso de um paciente que está no hospital ou de um aluno na escola, com esse tipo de barulho. Então, esse tipo de propaganda está autorizado pelos candidatos e partidos políticos, todavia, observando o horário e observando o espaço. Quanto às propagandas através do showmício, será permitida? Então, showmício que no passado, na minha época de juventude, a gente adorava a época de eleição porque tinha shows maravilhosos na nossa região. Acabava sendo uma atração. É uma atração para as pessoas participarem, as candidaturas, as coligações bancavam esse tipo de evento para atrair as pessoas e antes do show propriamente dito, tinha o comício. Agora não é mais permitido isso, apenas o comício, que é aquele movimento onde se reúnem as pessoas para apresentar as ideias. É bom que se fique claro que a contratação, seja a título oneroso, quando você paga para o artista, ou mesmo ela gratuita, é vedada. Não é porque não vai estar pagando que o artista está autorizado a animar uma reunião partidária ou de comício. É proibido de qualquer jeito, seja gratuita ou seja pagando o artista para esses eventos. Quanto aos brindes, a gente sempre ouve falar, tem brindes, será permitido brindes ou também houveram alterações na lei quanto a essa forma de talvez trazer o eleitor para mais próximo? Então, a compra de voto é um negócio que vem sendo combatido há muito tempo. A compra de voto ela pode se dar de várias maneiras. E queira ou não queira, a distribuição de brindes, bonés, camisetas, cestas básicas, gasolina, qualquer tipo de combustível, ou qualquer outro de brinde dessa natureza aí, passou a ter uma conotação de compra de votos. Por isso, a legislação eleitoral ela vedou esse tipo de distribuição.
Caso o candidato insiste nessa distribuição de brindes ou qualquer coisa dessa natureza aí, pode ser considerado como compra de voto e ter a sua candidatura impugnada ou o diploma cassado. A gente percebe muito nessa época, não só em Rolim de Moura, mas em todo o país, os outdoor, né, que são enormes, em alguns casos, algumas pessoas até reclamam que atrapalha até a visão. Como que está essa situação? Então, o outdoor ganhou um espaço muito grande na área de marketing na nossa região, no país todo, no mundo inteiro. Se você for lá em Nova York, por exemplo, os outdoor nos prédios são coisas maravilhosas e ganhou em tecnologia também. É legal quando você menciona isso, porque um outdoor luminoso, aquele eletrônico, em determinados pontos da cidade, ele pode atrapalhar a visão do motorista. De qualquer forma, esse tipo de propaganda, do ponto de vista eleitoral, está proibido, tanto no outdoor, esse de papel mesmo que as pessoas utilizam para divulgar suas marcas, como nos outdoors eletrônicos. Está vedado para essa eleição. Ótimo. Agora, quanto às propagandas em bens ou espaço público? Na última eleição, nas últimas eleições, principalmente a de prefeito há 4 anos que nós tivemos, é comum ver espalhado pelo centro da cidade, as principais ruas, aqueles cavaletes. Alguns inovaram, colocaram até bonecos, né? Fica um negócio bonito, um negócio bacana, mas extremamente poluído e ocupando um espaço que é da população de modo geral. Para essa eleição, qualquer tipo de propaganda em espaço público, seja em prédios públicos, seja em áreas de uso comum, como praças, como ruas, como os prédios de modo geral, todo tipo de propaganda nessas áreas estão expressamente vedadas, não é permitido. Então vamos ficar para essa eleição com a cidade limpa, seja nos postes, nas árvores, seja nas ruas, seja nas praças, não teremos nenhum tipo de manifestação em termos de propaganda eleitoral. A regra é válida para os bens particulares também? Já no que tange aos bens particulares, como o particular, em tese, ele tem uma liberdade de dispor ou não dos seus bens, ele pode autorizar a colocação a título espontâneo, ele não pode cobrar por isso, ele pode autorizar a colocação de propaganda eleitoral, desde que essa propaganda eleitoral seja impressa em papel ou em algum tipo de material adesivo e não ultrapasse essa propaganda, esse material, a meio metro quadrado. É bom destacar porque às vezes o cara quer dar o balão na legislação, né? O brasileiro é muito criativo em termos de driblar a legislação. Em alguns pontos isso é bacana, mas outros a legislação já trata de coibir esse tipo de situação. O candidato que, porventura, quiser colocar vários desses materiais, um do lado do outro, que se chama justaposição, para poder criar uma imagem para chamar mais atenção, isso também é vedado. É um único material, no máximo de meio metro quadrado, fixado na casa, na parede, no muro ou no carro, isso é permitido, mais que isso não é permitido. Que, inclusive, chama muita atenção e a gente aproveita aqui para deixar algumas dicas para vocês através do Rotary Club, que está com esse projeto e está expandindo ele também para você, eleitor, que é telespectador aqui do SBT. Emerson, agradeço a sua vinda aqui essa semana mais uma vez e na próxima semana tem mais novidade para falar desse tema tão importante. É muito bacana usar esse espaço aqui no Tribuna Livre, no SBT, para poder levar informação para você, eleitor. A gente tem essa preocupação de trazer informações úteis, necessárias. Quem tiver dúvidas, pode ligar no SBT e deixar as perguntas que nós traremos as respostas nos próximos quadros. E certamente no próximo programa traremos mais assuntos a respeito. Tem muita coisa para falar ainda sobre como escolher um prefeito, sobre como escolher um vereador, sobre orçamento participativo. Pode aguardar que vem coisa boa aí pela frente.